por esse meio que eu quero falar um pouco de mim para as pessoas. Eu quero, o desejo meu era isso, dar um pouco das coisas, do que aconteceu comigo, da palavra, do que aconteceu comigo, que realmente são verdadeiros. Realmente são verdadeiros. Inclusive, no ano 55, foi o ano que a gente mudou aqui para Sorocaba. Bom, mudamos para Sorocaba, todo mundo, cada um, bastantes irmãos, 6 irmãos, cada um procurando o seu lugarzinho, procurando o seu trabalho. E eu, como a mais velha, sempre com meus pensamentos assim de fé, sempre pedindo, sempre com firmeza. Atravessamos a gente atravessa muitas coisas difíceis, mas é como eu digo, sempre no caminho da fé. Até no poder, na luz de Deus. Ele é maravilhoso, viu? Acredite. É maravilhoso, viu? Mas não pode perder. Não pode dizer, não, eu desanimo. Não, não pode. Você tem que ficar animado, tem que ficar firme para você levar em frente. Quando eu mudei aqui, a gente mudou aqui para Sorocaba, nós ficamos morando numa casinha, porque, afinal de contas, meu pai tinha o sítio. Ele vendeu. Muito baratinho naquele tempo. Quando viu, viemos para Sorocaba, demorou para arrumar em serviço. Então foi aquela coisa ali que foi ficando difícil. Mas eu sempre pedindo a proteção e a luz de Deus. Sempre pedindo. Daí, uma coisa que eu vou contar para vocês, que foi maravilhoso que aconteceu com a gente. Nós estávamos aqui, morando numa casa, pagando o aluguel. Daqui a pouco, meu pai não podia mais pagar aquele aluguel. Ficou difícil. O que estava trabalhando, ganhando pouco, dava para comer. Bom, mas eu principalmente, que era mais velha, sempre na minha fé, sempre na minha oração, na minha fé. Daí, o tempo foi passando. Meu pai não pôde pagar aquele aluguel. Nessa época eu tinha 23 anos, 23, 24 anos, quando a gente veio para cá. Não podia pagar o aluguel. Um dia o homem veio e disse assim, vocês desocupem a casa porque ficou já 2 meses sem pagar aluguel. Você já pensou uma coisa assim? Para onde que ia? Para onde? Não. Mas eu, como eu digo para vocês, eu não perco a fé. Muita fé. Não. Dizia para os meus pais, fiquem tranquilos, a porta vai abrir. Deus não vai nos desamparar, a porta vai abrir. Daqui a pouco, o que aconteceu? Um vizinho que a gente não tinha amizade muito, porque a gente não morava de muito tempo, né? Do lado da Vila Hortência. Um vizinho veio e disse assim, olha, tem uma casinha lá na Coronel Cavaleiro. Se vocês quiserem morar lá, eles estão para vender aquela casa. E vocês, meus parentes, se vocês quiserem morar lá por um tempo, vocês fiquem morando até ele vender a casa e até vocês, como se diz, melhorar, vocês poderem pagar um aluguel, né? Fomos para aquela casinha na Rua Coronel Cavaleiro. Fomos numa casinha que estava assim para vender. Estava para vender a casinha. Bom, fiquemos nessa casinha morando, mais ou menos uns 5 meses. Ele não conseguia vender, porque fazia tempo já que estava fechado. Ele não conseguia vender. Bom, daí, eles ocupou uma casa na Rua 15 de Novembro,
uma casa, tinha um médico que morava na frente alugava na frente, bem na frente do Maurício de Losso. Tinha um médico que alugava a frente ali, mas como a casa subiu muito, foi para 4 mil reais naquele tempo, foi para 4 mil. Como subiu muito a casa, o médico desocupou aquela frente, a frente que ele alugava a casa inteira, ele morava na casa e o consultório dele era na frente. Ele desocupou, não pôde pagar o aluguel. Bom, eu morando na Coronel Cavaleiro, sem pagar aluguel, já peguei amizade com as moças ali, assim, peguei amizade e a gente ia passear de noite. Nós moramos 8 meses nessa casinha. Então de noite a gente ia passear na praça. Quando eu ia passear na praça, a gente subia a 15 de novembro. Quando subia a 15 de novembro, passava na frente dessa casa, estava desocupada, com um letreiro na frente assim, aluga essa casa, 1 mês adiantado, carta de fiança, quem não tiver esses requisitos, não compareça. Bom, e 4 mil o aluguel. Eu passava na frente com as minhas amigas, que elas já conheciam nós, que estavam morando naquela casinha sem pagar aluguel, elas já conheciam a vida da gente. Eu dizia para minhas amigas, eu vou morar nessa casa. Elas riam, morriam de dar risada, até de caçoar. Terezinha, você não tem dinheiro para pagar nem aquele aluguel ali, vai morar nessa casa 4 mil. Eu falei, vocês vão ver como eu vou morar nessa casa. Mas eu falava por brincadeira. Agora, dentro de mim, a fé era deslumbrante. A fé. Mas eu falava assim por falar, não é? Porque eu achava, na realidade, como que eu ia morar naquela casa? Não tinha a menor condição. Não podia. Não podia. Meu pai tinha arrumado um serviço, já estava ganhando, tinha arrumado um serviço no Votorantim, estava ganhando um dinheirinho que dava para comer, porque era 6 na casa. Bom, aquela casa, o dono morava em São Paulo, e era um alemão assim, ele era uma pessoa maravilhosa, porque depois eu fiquei conhecendo, mas tinha fama de bravo. Então, todo mundo ia falar com ele do aluguel, que queria aquela casa, porque uma casa grande, uma casa boa, com a frente, com consultório na frente. Muita gente interessava, mas não tinha os requisitos que ele pedia. Então, o que acontecia? Não conseguia, ninguém conseguia fazer assim, acertar o negócio com ele. E eu, como se mentalizando, mas não achando, porque 4 mil então não estava no meu alcance, mas como sempre pedindo com fé para acontecer. Estava pedindo. E eu falava, eu vou morar nessa casa para minhas amigas. Daí um dia eu fui na igreja, eu era filha de Maria, né? Fui de branco na igreja. Quando eu desci da igreja, eu já conhecia bastante gente, já tinha bastante amizade assim com pessoas da rua e tudo, porque eu sou muito assim, gosto muito de ter amizade. Daí eu fui descendo, ele morava na rua Brigadeiro Tobias. Ele não, o filho dele morava na rua Brigadeiro Tobias e ele vinha toda semana para tratar do assunto da casa, para ver se ele alugava. Não conseguia alugar para ninguém, tinha 15, 20 pessoas lá na casa do filho, falando, com ninguém não dava certo, porque ninguém tinha os requisitos. Daí eu fui passando ali, eu fui na missa das 8 horas, desci, falei assim, eu vou falar com aquele homem da casa, mas olha uma coisa, falar por quê? Eu não tinha como os outros, mas eu falei, vou falar com ele. Cheguei assim, esperei todo mundo sair do corredor da casa que ele estava, que era do filho dele, né? Quando ele saiu, eu falei assim, escuta um pouquinho. Ele foi e falou para mim assim, o que deseja? Daí eu falei assim, não, eu queria falar para o senhor daquela casa lá da Rua 15, se
Ele falou assim, tenho, e na janela de a par da casa dele, tinha uma senhora que eu estava conversando, que eu já tinha amizade com ela, de Norá de Alciste. Eles tinham padaria, então era fácil da gente conhecer. Então, até a dona Dinorá de Alciste falou para mim, Terezinha, entre aqui. Agora, eu falei assim, não, vou em casa, estou sem tomar café. Ela falou, não, toma café aqui. Estava conversando com ela até que eles despachassem aquelas pessoas que estavam querendo falar com ele. Daí as pessoas foram embora e ele foi, assim, dona Dinorá na janela, tinha amizade com ele, né? Ele foi e disse para mim assim, deseja falar comigo? Eu falei, desejo. Eu queria falar para o senhor sobre aquela casa. Ele disse para mim assim, você tem os requisitos? Eu disse assim, não tenho, mas ele virou para a dona Dinorá e disse assim, é isso aí que me aparece na minha frente, falando de alugar, mas não tem os requisitos. Então eu não me preocupei, sabe? Falei assim, desconta, sabe? E falei tchau para a dona Dinorá e desci embora. Quando eu desci, ele falou para a dona Dinorá assim, escute, você conhece essa moça? Dona Dinorá disse assim, não, eu conheço eles, faz uns 8 meses, eles moram aqui em Sorocaba, eles vieram do sítio. O que eu sei é que são gente muito boa, são gente pobre, mas são gente muito boa, só isso que eu sei. Olha, para vocês acreditarem no que aconteceu, inclusive eu fiz um livro, está no livro meu, eu lancei um livro agora 2017, faz 2 anos, 3 anos que eu lancei um livro, está no livro, porque todo mundo queria que eu pusesse essas histórias maravilhosas que aconteceram comigo. Daí eu desci na minha casa, quando eu cheguei na minha casa, meu pai, que estava sempre rezando, né, ele vivia sempre, também era uma pessoa religiosa, ele estava ali, sentadinho, perto era domingo. Eu cheguei na minha casa, na casinha ali na Rua Coronel Cavaleiro, eu disse para meu pai, passei a falar com o homem da casa, meu pai disse, mas ele disse, filha, você não tem juízo, não sei aonde que você pensa de falar. Quando eu estava falando, ele veio atrás de mim, ele chegou e jogou a chave em cima da mesa, falou assim, pode mudar lá, a casa é para vocês morar. Meu pai disse, não, meu pai ficou desesperado, ele ficou desesperado. Porque ele disse, ele atrapalhava até não falar, ele dizia, nhô, como é o nome do senhor? Como é seu nome? Daí ele falou, meu nome é João, ele falou, papai falou, o nome do meu pai também era João. Daí e o nome dele era João Eduardo. Ele falou assim, o meu nome é João Eduardo. O papai falou assim, nhô João, eu vou falar para o senhor, nós viemos do sítio morar de pouco aqui, e não temos, nem essa casa, nós não estamos pagando aluguel. Não tem dinheiro para pagar essa casa que estão morando de favor. Ele falou, hoje eu escutei falar em honestidade, então vocês vão pagar a casa, até logo. E deixou a chave. Vocês acreditam nisso? É coisa maravilhosa, é coisa da fé, é coisas maravilhosas. E realmente é puro e verdadeiro. Não tem uma vírgula que não seja verdadeira. Verdadeiro. Então, daí, meu pai ficou desesperado, minha mãe também, e ele foi embora. Eu passei a mão naquela chave e corri a abrir a porta, porque eu sei que quando acontecem essas coisas, não são de mim e nem de ninguém, são de lá de cima. São de Deus, de Jesus, da fé que eu tenho. Eu corri naquela casa, eu era mais velha, a turma tudo atrás de mim, os mais novos. Chegamos lá, fazia 9 meses que a casa estava desocupada, ela não conseguia alugar para ninguém. A casa era enorme, uma casa grande demais, com o quintal lotadinho de fruta. Não tinha fruta que não tivesse. Era jabuticaba, era laranja, era manga, era laranja lima, tinha de tudo, era um quintal enorme, o quintal ia bater quase de outro lado lá, quase no fundo lá do Coronel Cavaleiro.
era enorme, existe até agora, vocês podem passar lá e ver esse quintal. Bom, eu fiquei ali, meu pai e a minha mãe falaram assim, não vai. Os dois ficaram na casinha e meu pai falou, eu não vou passar vergonha, chegou o fim do mês, não tem dinheiro para pagar eu não vou. Mas eu vi, porque como eu sabia certeza que alguma coisa ia acontecer. Já, só dele mandar, aonde um homem daquele, um homem assim, um alemão, uma pessoa que ele não alugava para ninguém, exigentíssimo, joga a chave em cima da mesa, pura verdade que eu estou falando. E fiquemos ali na casa, assim, eu e as criançadas, sabe? Daí quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, apertou a campainha, uma campainha que era um sino. Apertou a campainha e fui atender, era um senhor pastor da igreja, um livro embaixo do braço. Ele entrou e disse assim, chapéu na cabeça, ele disse assim, eu queria falar com o seu pai. Eu disse assim, com o meu pai é meio difícil, viu? Por quê? Eu disse assim, não, se o senhor quiser falar alguma coisa, pode falar comigo mesmo. Ele disse, então eu queria falar, você não aluga essa frente aqui, que era o consultório do médico que morava lá. Não aluga para mim, eu tenho 5 lojas em Jundiaí, em Campinas, e eu queria pôr uma representação aqui em Sorocaba. Será que vocês não podiam alugar para mim? Eu falei, alugo sim. Ele falou, por quanto? Eu falei, por 4 mil, o mesmo preço da casa. Ele disse, daí ele disse, pode, dá licença, então eu vou entrar. Mostrar para a senhora fazer, para você fazer ligação, para tirar informação de mim. Eu falei, não preciso tirar informação nenhuma, eu acredito no senhor. Não precisa informar. Como eu recebi a graça, então eu também dei a graça. Falei assim, não, eu acredito no senhor. Ele disse assim para mim, então eu vou dar o recibo e eu dou 2.000 de cada 15 dias. Hoje eu dou 2.000. Daqui a 15 dias eu dou outros 2.000. Quer dizer, por mesmo 4.000, eu aluguei ali. Gente, veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa maravilhosa. Ele veio, ele morou, ficou ali 1 ano mais ou menos, morando não, com a representação dele, pôs as coisas assim para a representação. Ele ficou mais ou menos 1 ano ali, pagando 4.000. Gente, nós moramos 40 anos nessa casa, sem pagar um tostão de aluguel. Ele saiu, entrou outro, depois entrou um relojoeiro que ficou a vida inteira, ficou 30 anos. O relojoeiro ficou, arrebatou. Então, vocês vejam que isso é uma coisa assim, para mim, espiritualmente, materialmente, é uma coisa maravilhosa, uma coisa de muita luz. E atrás disso, muitas coisas aconteceram.